Olá, amores, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim bater um papo sério com vocês, tá? Não que os meus outros vídeos não sejam sérios, né, gente? Porque são, mas hoje eu vim falar de um assunto bem sério mesmo com vocês, que é sobre os descongestionantes nasais. Por exemplo, esse, tá? Eu vim contar um pouquinho pra vocês a minha experiência com essas coisinhas aqui. E é um assunto sério mesmo, é sério. Bom, quando eu engravidei do Luan, eu comecei a ter muita congestão nasal. E é horrível, gente. Quem tem sabe que é horrível ficar com o nariz entupido, né? É horrível, é sufocante, é desesperador. E aí eu comecei a usar um remedinho. Não era esse aqui, não era o Nelsoro na época. Era um outro pequenininho, eu não lembro o nome dele. Existem vários, gente. Existem vários Sorine, Naridrin, não sei o que. Existem muitos que tem a mesma ação, assim. E é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então eu comecei a usar e usei durante a gestação durante parte da gestação do Luan. Aí depois passou, fiquei em período normal, tranquilo. Aí depois voltava de novo essa congestão nasal. E eu ficava usando o remedinho. E depois parava de novo, ficava um tempo. Aí voltava a entupir de novo o nariz e eu voltava a usar. E dessa última vez eu uso desde quando eu engravidei do Davi. Então o Davi já tem o quê? 7 anos, né? Então, 7 anos que eu tô usando esse negócio aqui direto. É direto. Gente, é uma coisa desesperadora, assim. Tipo, se eu saísse de casa e esquecesse o remédio, se eu estivesse no meio da rua e falava, meu remédio, eu esqueci, eu ficava desesperada. Porque dá aquele desespero, tipo assim, eu vou morrer sufocada, meu nariz vai entupir, eu não vou conseguir respirar. Pra vocês terem noção, eu levei esse remedinho pra mesa de parto. Quando eu fui ganhar o Daniel, eu levei o remedinho comigo, enrolado na minha camisolinha assim, enfiado. Porque eu fiquei com medo, porque quando eu tive o Davi, eu não levei, e aí na mesa de parto eu fiquei sufocada, eu fiquei sem respirar, e já com aquela dor, já com aquela agonia toda do parto, e ainda com o nariz entupido. Então eu não levei, sofri bastante por causa disso. Então na do Daniel eu levei, eu pedi pra médica pra entrar com isso aqui, ela deixou e eu entrei. E o tempo inteiro, gente, isso aqui me acompanha, vocês já me viram aí mostrando em vídeos de comprinhas. Ai, gente, passei na farmácia, comprei 3, que eu sempre comprava 3. As farmácias geralmente fazem promoção disso aqui. 3 por 10, sabe, assim, era assim que eu tava comprando. E tá. Aí, assim, um pouquinho antes da minha mãe morrer, mais ou menos umas 2 semanas antes, eu comecei a sentir o meu coração acelerado, muito acelerado. Tinha vezes que parecia que ele ia sair aqui pela boca. Sabe quando você faz um esforço muito grande, quando você corre muito, quando você leva um susto, que seu coração acelera, assim, tá? E é normal, né? Quando há um esforço, quando é uma ocasião que venha fazer com que seu coração acelere, assim, normalmente, né? Tipo, corri, fiz um esforço, levei um susto, é normal. Mas daí você ter o seu coração acelerado em um momento de relaxamento, tipo, eu deitar pra dormir, tá tentando dormir, o meu coração e eu então tá sentada vendo televisão ali, sem tá fazendo nada, esforço nenhum, o coração, gente, é horrível, é uma sensação horrorosa, sabe? Eu respirava fundo assim e eu cheguei até a procurar a minha inscrita, a Tati Lima, porque ela é uma futura cardiologista, ela tá quase se formando. E eu cheguei a falar com ela que eu ia no hospital e que eu tava sentindo isso. E assim que a minha mãe morreu, foi quando eu procurei a Tati. Ela até falou bem assim, Amada, deve ser por causa do estresse que você passou, né, pela perda da sua mãe e tal. E deve ser estresse emocional mesmo assim. Mas não era, gente, porque isso já vinha acontecendo desde antes da minha mãe morrer. Desde antes da minha mãe ser internada.
Era muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Mas eu tava continuando, não tinha associado uma coisa à outra. Eu continuava usando isso aqui no meu nariz. E nesse tempo de seca, principalmente aqui no Centro-Oeste, e a umidade do ar muito baixa, então se eu já usava isso aqui todo dia, toda hora, o uso era dobrado, porque no início era 2 gotinhas, aí com o tempo você pega e só aperta e derrama mesmo no nariz. Aí eu fui ler a bula, né, e eu vi lá que o uso prolongado pode causar não sei o que, acelerar o seu coração, pode causar até parada cardíaca. E aí eu levei um susto, né? Levei um susto, porque a gente vê isso aqui, eu lembro até que no dia que eu fui ganhar o Daniel, que eu pedi que se perguntei se podia entrar com isso, o médico até falou, isso aí é a mesma coisa que água, não tá mal não, pode deixar entrar. Mas não é não, tá, gente? Não é a mesma coisa que água, isso aqui faz mal, isso aqui engana muito a gente, muito mesmo. E outra coisa, ninguém começa ninguém vicia em nada sabendo que vai viciar, reconhecendo isso, tá? Todo mundo faz qualquer coisa, em qualquer vício, em qualquer coisa, fala bem assim, é só por enquanto, é só porque eu tô gripado, é só hoje, e é só por causa da alergia, e quando eu quiser eu paro. É assim que começa mesmo. Aí com o tempo você cria uma dependência física, porque o seu organismo se acostuma com isso e não consegue mais sobreviver sem isso. E uma dependência psicológica mesmo, porque tipo, se eu não conseguia sair de casa sem isso aqui, gente. Não conseguia, eu saía sem o meu celular, mas sem isso aqui eu ficava louca. Então o que aconteceu? Quando eu vi que poderia ser por causa disso, poderia ser por outras coisas, mas eu resolvi, antes de ir ao médico, investigar por conta própria, porque na época não tinha nem médico aqui nesse hospital. Dava um caos. Você ia lá, passava o dia inteiro e era arriscado voltar para casa sem ser atendido. Então, o que eu fiz? Tava na metade o frasco, né, do Neosoro, tava na metade. Eu peguei e completei o frasco com o soro fisiológico, tá? Que eu sempre tenho em casa o soro para dar nebulização no Daniel, nos meninos, enfim. Eu completei o frasco, quer dizer, eu diluí o remédio que já tinha aqui com o soro e comecei a usar. No começo não fazia muito efeito, né? Eu sentia que, não era aquele alívio, gente, porque isso aqui engana. Engana a gente, porque quando você usa, você respira, e é tão bom respirar bem, né? E aí você vai usando, mas aí você usa uma vez, e daqui a pouco o trem entope de novo, entopa pior. Aí você vai e vai com uma dose maior, e abre, e você respira, daqui a pouco fecha de novo. Então, gente, eu dormi com isso aqui embaixo do meu travesseiro, isso aqui era meu companheiro, sabe? Então, eu diluí. Aí nos primeiros dias fazia efeito, mas não era a mesma coisa, como o remédio. Mas eu insisti, sabe? Eu insisti. Aí quando chegava na metade de novo, o que eu fazia? Eu completava com o soro de novo, sabe? Aí chegava na metade de novo, eu completava com o soro de novo. E o que ia acontecendo? O remédio mesmo que tinha aqui ia ficando cada vez mais fraco. E eu comecei a usar praticamente só o soro. E tem resolvido muito. E a batedeira do meu coração sumiu, nunca mais eu senti, gente. E foi um alívio pra mim. Eu tava preocupada, eu tava com medo. Tati Lima sabe disso, que eu tava falando com ela lá no WhatsApp. Tati, eu tô preocupada, eu tô com medo, sei o que, eu tô sentindo isso, aquilo. Gente, parecia que o coração tava bem aqui, que ele ia pular pela minha boca. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque isso aqui não é brincadeira, não. Parece ser um amiguinho, né? Mas não é, não. Eu passei mal por causa disso e poderia ter sido pior. E por favor, gente, não usem remédio de adulto em crianças, tá?
Eu lembrei de fazer o vídeo, já tinha um tempo que eu tava querendo fazer. Só que assim, lembra e esquece, lembra e esquece. Com tantos vídeos, geralmente todo dia eu gravo vídeo, né? Aí vem outro tema na cabeça, aí você esquece, depois você lembra, mas você prefere gravar aquele outro tema, enfim. Aí hoje eu tava vendo bem-estar. O assunto do bem-estar hoje foi exatamente isso. E eu vi uma dica que o doutor lá deu. Pra quem já usa isso, pra quem é viciado, que depende disso aqui, a dica é exatamente isso que eu fiz. Começar a diluir o remedinho com o soro fisiológico, ou começar a usar o remedinho só de um lado e do outro lado o soro, e aí com o tempo você vai diminuindo o remédio, começando a usar só o soro. Ou para quem tem um pouquinho mais de força e consegue ficar um pouquinho mais focado, também é melhor ainda se livrar logo disso e começar só com o soro. Para quem usa isso aqui e vai pro soro de uma vez, isso aqui não funciona. Não funciona, gente. Não desentope, não faz nada. Você falar isso aqui não funciona. Mas com a insistência vai funcionar, vai hidratar, porque isso aqui não vai fazer mal. Você pode usar à vontade, principalmente nesse tempo seco, de umidade baixa, porque não vai fazer mal. Vai desentupir o seu nariz, vai hidratar esse canal, sabe? Vai fazer só bem. Então essa é a minha dica, é o meu alerta de hoje, tá, gente? Eu tô falando sério com vocês. Evitem, mesmo gripados assim, e se achar que deve usar quando estiver gripado, porque realmente, gente, ficar com o nariz entupido é desesperador. Eu não consigo. É horrível, né? Mas, gente, eu garanto pra vocês que ficar com o coração aqui na garganta também não é nada bom. Dá medo, sabe? Então, evitem usar, use só em último caso, mesmo assim, uma gotinha, duas, ou quando for usar, já use diluído, sabe? E pra quem já usa isso aqui também há muito tempo, eu sei que tem gente que me segue, que usa, porque quando eu mostrava, comprei, as meninas falavam, eu também uso isso e tal. Então, gente, atenção, tá? Atenção, porque eu usei isso aqui, o Luan tem o quê? Tem quase 17 anos. Então, eu comecei isso com isso há 17 anos atrás. E assim, mas usava, parava, porque eu tenho usado direto de 7 anos pra cá. E eu senti o meu coração batendo muito diferente, gente. E não é nada bom, tá bom? Então esse é o meu alerta de hoje e a minha dica também pra quem já é viciado, pra quem não quer se viciar. Cuidado, tá? Beijo, acho que meu tempo acabou. Tchau.